O Warhammer 40.000 é gigantesco. Aconteceu muita coisa durante muito tempo. Eu já contei muitas histórias aqui, tanto que a playlist do podcast da história de Warhammer já tem quase 40 vídeos. E a playlist maior com outros conteúdos de Warhammer 40.000 já tem 80 vídeos. Mas muita gente se perde, às vezes não tem paciência de assistir o vídeo de 1h30 sobre a introdução do universo. Então eu resolvi fazer este vídeo, ele vai ser o primeiro da playlist. O mínimo que você precisa saber sobre a cronologia de Warhammer 40.000. Vamos lá? O ponto de partida. Se você puder, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro, ajuda demais o canal. Aqui é o Arauto e vamos nessa. Como este se tornará o primeiro vídeo da playlist, vou resumir o que é o Warhammer 40.000. É a história de um universo pertencente a Games Workshop que acontece no 41º pro 42º milênio. É o momento atual da história, por isso 40.000. Mas teve muita coisa antes disso. No milênio 30.000, 20.000, no ano 0, várias histórias. Como é um universo gigantesco, precisamos de um ponto de partida. E este é o ponto de partida. Com esse conhecimento básico, você pode acompanhar a playlist de 30 vídeos até o final, até terminar na Era do Indômitos. Então vamos lá. O Warhammer 40.000 acontece muito tempo atrás, algum tempo depois do nascimento do universo. Quando aconteceu a criação do universo, dois planos foram criados. O primeiro firme, resiliente, o plano do material. O segundo etéreo, sem forma, o plano do imaterial. Do material surgiram os primeiros seres, talvez os primeiros deuses. Não se sabe qual destas duas raças foi a primeira. Uma delas não tinha um corpo físico, ainda que habitasse puramente o material. Eram os Kitans, os devoradores de estrelas, devoravam vida para sobreviver. Os outros, os antigos, seres de forma desconhecida, retratados às vezes como répteis, como anfíbios ou como várias outras formas, não sabendo exatamente como eram os antigos. Eles tinham a missão sagrada de semear vida. Nessa data desconhecida, os antigos passavam de planeta em planeta semeando vida. E os Kitans passavam de planeta em planeta devorando vida. Uma oposição natural. O Warhammer 40.000 tem muito de oposição natural. Enquanto os antigos viajavam mais rápido que a luz utilizando um sistema chamado Webway, eles encontraram uma espécie chamada Necrontyrs, que envolviam-se em amargas guerras civis de sucessão e secessão. Viviam em um planeta infernal, perto de uma estrela radioativa, o que fazia com que sua expectativa de vida seja muito baixa. Eles pediram a imortalidade para os antigos, mas foi-lhes negado. Torcido pelos ódios contra a vida, os Necrontyrs declararam guerra contra os antigos, mas não tiveram chance, os antigos eram muito mais fortes. Os Necrontyrs foram expulsos para as bordas da galáxia. Os antigos poderiam destruí-los, mas era contra sua natureza, pois eles semeavam vida. Em algum momento, antes de 65 milhões de anos atrás, os Necrontyrs encontraram os Kitans, os seres vampíricos das estrelas, e fizeram um acordo indecoroso. Fizeram a biotransferência. Tornaram-se máquinas vivas e perderam suas almas. Tornaram-se os Necrons. Os Necrons lutaram contra os antigos em uma guerra civil violenta. A Guerra do Céu recomeçou. Só que desta vez, com as suas poderosas armas, os Necrons começaram a ganhar contra os antigos. Os antigos desesperados pediram ajuda às suas pequenas raças servas, que tinha várias: Crocs, Aeldaris, Knibs e outras, que eu não vou citar aqui, pois este vídeo é o mínimo que você precisa saber sobre a timeline de Warhammer 40.000. Não vamos aprofundar nada aqui, vamos seguir. Os antigos quase são derrotados nesse início da Guerra do Céu, mas graças ao auxílio das suas raças servas, que têm grande poder do imaterial, principalmente os Aeldaris, eles conseguem repelir os Kitans e os Necrons. Pois os Kitans, por serem seres puramente do material, têm dificuldade em combater as forças que vêm do Warp, do imaterial. E tem um detalhe: o Warp e Urdidura e imaterial são coisas parecidas, mas não é o mesmo. O imaterial é tudo, toda a área do espaço que não está perto do plano material, também podendo ser chamada de Warp em inglês ou de Urdidura em português. E dentro do Warp tem vários locais, que em outros vídeos eu falo mais especificamente, como o Reino do Caos, que eu vou citar depois, o Grande Verde, o Mar das Almas, etc. É importante só explicar esse conceito aqui, vamos seguir. Durante esse conflito entre as forças do mundo material, os Old Ones e suas raças servas contra os Kitans e os Necrontyrs, ou Necrons, o imaterial começou a ficar carregado. Então, aproximadamente em 653 milhões de anos antes da Era Comum, os escravizadores invadiram, tanto pelos espaços naturais que existia com o Warp, tanto pelos portais dos antigos da Webway, que contornam o Warp, mas não necessariamente entram nele. Então, para evitar a destruição das suas raças servas, os antigos destruíram seus próprios sistemas FTL, Faster Than Light. Os antigos conseguem salvar suas pequenas raças, mas são destruídos no processo. E então, nessa situação, há 65 milhões de anos, os Necrons conseguem dominar e derrotar os Eldars, ou Aeldaris, e os Crocs, antepassados dos Orcs.
Nesse momento, entre o desaparecimento dos antigos e as vitórias dos Necrons, vendo que os Kitans estavam fracos, os Necrons derrotam os Kitans, traindo eles e convertendo eles em baterias para suas naves. Então, Sarek, o Rei Silencioso, o líder dos Necrons, após liderar seu grupo numa revolta contra os Kitans e um conflito devastador que escravizou os Kitans, domina a galáxia. Entretanto, vendo que o seu povo estava enfraquecido após a guerra contra os antigos, contra os Kitans e contra as raças servas, e vendo que seus corpos mecânicos tinham dificuldade em lidar com a energia do imaterial do Orb que os Eldars usavam, o Rei Silencioso decidiu que os Necrons deveriam adormecer. Então, o Império Aeldari, ou o Império Eldar, domina a galáxia de 65 milhões de anos antes da Era Comum até o milênio 25 após a Era Comum. Ou seja, eles dominam a galáxia por muito tempo. Não tem muitas informações de como foi a galáxia governada pelos Eldars, porque eles não guardam muita informação. As informações deles ficam retidas na Biblioteca Negra, geralmente, controlada pelos Harlequins, e eles não gostam de divulgar informação. Durante esses 65 milhões de anos, aproximadamente, várias energias psíquicas de vários indivíduos começaram a gerar poder no imaterial para 4 criaturas primordiais que iriam despertar suas consciências futuramente. Antes, nas primeiras edições de Warhammer 40.000, as 3 divindades do caos, Nurgle, Khorne e Tzeentch, despertavam nessa época, na Guerra do Céu, devido às influências psíquicas que os Eldars criavam. Mas, depois de alguns retcons e mudanças de lore, atualmente na 10ª edição de Warhammer 40.000, apesar da energia psíquica dos Senhores da Ruína existirem desde a Guerra do Céu, eles só despertam consciência entre os anos 8000 a.C. e 1500 depois de Cristo, ou antes ou depois da Era Comum, como preferir. Eu tenho um vídeo especificamente falando dos Senhores da Ruína, dizendo quando cada um dos Senhores da Ruína despertou consciência na atual lore de Warhammer 40.000. Se você quiser, os vídeos estão na playlist falando de cada um deles. Vamos seguir. No universo de Warhammer 40.000, os Homo sapiens, nós, a humanidade, começamos a ter consciência mental 60 mil anos antes de Cristo. E não se tem certeza se os humanos tiveram melhoramento genético dos Old Ones, ou seja, foram melhorados pelos Old Ones ou não. Foi uma evolução natural. Uma coisa que sabemos é que os Eldars chegaram aqui na humanidade antes de 60 mil anos atrás e decidiram não exterminar os Monkeys, pejorativamente o termo humano na língua Eldar. Os Eldars raramente exterminavam espécies. Eles deixavam que os outros existissem nas suas vidas patéticas sobre a sombra do orgulhoso Império Eldar. Porque eles seguiam os preceitos dos antigos. Eles acreditavam na política dos antigos de viver e deixar viver. E iam caindo na decadência pouco a pouco. Em 30.000 a.C., a humanidade inventa a cerâmica e as primeiras tecnologias começam a ser criadas. A humanidade começa a evoluir. A variante humana Perpétuos, na história de Warhammer 40.000, começa a se tornar mais prolífica. O que é um perpétuo? E o Warhammer 40.000 é um indivíduo que tem imortalidade temporal, alta regeneração e extremo poder físico e às vezes psyker. Teoricamente, pode-se dizer que são as divindades do material da humanidade. E o Warhammer 40.000 tem o conceito de divindades do material e do imaterial, que foi um conceito mais explorado anteriormente, mas ultimamente eles estão deixando isso um pouco mais de lado. Eu tenho vários vídeos falando sobre divindades do material e do imaterial na playlist, então não vou me aprofundar muito no tema. No ano 8000 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, é o ano estimado do nascimento do Imperador da Humanidade, o mais poderoso Psyker perpétuo já concebido pela humanidade, tendo muitos nomes ao longo de eras. O seu nascimento é envolto em mistérios, mas uma das teorias mais conhecidas e mais prováveis que o próprio imperador dizia é que vários xamãs da Terra, de vários grupos religiosos, juntos usaram seu poder psíquico para gerar o indivíduo humano superior, o imperador, e morreram no processo. O imperador caminha pela humanidade vendo tudo, aprendendo, estudando e manipulando a humanidade da forma que ele podia aos poucos, junto com outros perpétuos que também manipulavam, ou ao lado do imperador ou contra este. O imperador conseguia desenvolver algumas tecnologias mais avançadas para o nível de evolução da Terra e usava seus poderes psíquicos também para conseguir se teletransportar e fazer coisas incríveis para os padrões da humanidade. Nestes primeiros períodos, até o 15º milênio após a Era Comum, ou após Cristo, depois de Cristo, a humanidade se desenvolveu basicamente como nós nos desenvolvemos. As mesmas coisas, os mesmos equipamentos, acontecimentos e fatos históricos.
até que no 15º milênio a humanidade finalmente consegue alcançar as estrelas. A Era da Terra acaba e começa a Era da Tecnologia Negra, a Era da Tecnologia Sombria ou a Era da Alta Tecnologia, Dark Age of Technology, o auge da humanidade. A Dark Age of Technology dura do milênio 15 até o milênio 25. E para vocês entenderem que pode ser um pouco confuso, milênio 15, por exemplo, é 15 mil anos depois de Cristo. 25 é 25 mil anos depois da Era Comum, depois de Cristo. E o Warhammer 40.000, o termo é o milênio e o ano é quebrado. Por exemplo, nós estamos em 2025 hoje, por exemplo. Então estaríamos no milênio 2 no calendário imperial, no ano 025. Por quê? É o ano 25 do segundo milênio. Quando chegar no ano de 2999, seria o ano 999 do segundo milênio. Então é assim que funciona. Eles mudam o milênio e mantêm um ano de 0 até 900. De 1 até 900, no caso, né? Então, no milênio 15, ou seja, 15 mil anos depois da Era Comum, ou 15 mil anos depois de Cristo, muito depois do momento histórico que estamos, a humanidade chegou ao seu ápice. Uma era de exploração a níveis galácticos. É o governo da Federação Humana. Não se sabe exatamente como era o governo, como era a estrutura, mas era uma grande potência que se espalhava pela galáxia. Tudo ia bem até que no 25º milênio, ou 25 mil anos após a Era Comum, os Elders, aqueles lá da época dos antigos, no seu império, caindo nas mais desvairadas devassidões, estavam alimentando alguma coisa no imaterial. Um ser decadente de degeneração e devassidão. Seu nome é Slaanesh. E exatamente no milênio 25, ele começa a ganhar força e forma, e começa a haver tempestades no Warp cada vez mais e mais intensas. E causa uma tempestade virulenta pelos próximos 5 mil anos. Isso destrói a Federação Humana. Guerras civis acontecem, planetas se dispersam, milhares de pessoas são mortas, os poderes Psykers começam a ficar mais intensos, o Imperador, que já era um Psyker poderoso, começou a ficar mais poderoso nessa época, planetas regridem de volta à barbárie, STCs se revoltam, a influência do imaterial gera uma revolta das máquinas terrível que destrói praticamente toda a Federação Humana. Uma guerra devastadora contra as máquinas. O Imperador, vendo toda a humanidade colapsando e vendo esses poderes ruinosos, começou a preparar sua ascensão direta. Ele não mais governaria a humanidade pelos bastidores. Ele se apresentaria e governaria a humanidade. Com a criação de Slaanesh no milênio 25 até o milênio 30, do 25º milênio ao 30º, ou seja, de 25 mil após a Era Comum até 30 mil após a Era Comum, um pouco antes de 30 mil, acontece a Era do Strifer. Slaanesh vai se desenvolvendo, ganhando poder, crescendo desses 5 mil anos até que ter o seu despertar total no milênio 30. Tudo é um caos, tudo é uma destruição, tudo está perdido e o Imperador se prepara para ascender e governar a humanidade de frente. Quando Slaanesh é criado, no momento exato, milhões de Eldari são mortos, milhões de Psykers morrem, o olho do terror é formado, um rasgo na realidade que liga o material e o imaterial. A Era do Strifer termina naquele exato momento e o Warp se acalma. Slaanesh e os seus irmãos Khorne, Nugget, Sinti destroem praticamente todo o panteão Aeldar. Todos os deuses dos Aeldari são mortos, menos Sigurah, que consegue escapar. Os demais ou são fracionados, ou destruídos, ou capturados, como Isha, que é capturada por Nugget, mas já tem um vídeo sobre isso. O Imperador então começa seus planos. Ele inicia as Guerras da Unificação no 30º milênio. Junto com os Thunder Warriors e os Proto-Astartes, que eu já falei no vídeo sobre a Guerra da Unificação, ele consegue unificar a Terra relativamente bem rápido, em menos de um milênio. Do final do 29º milênio até o ano 700 e pouco do 30º, a Terra está unificada. E, segundo informações, aproximadamente do ano 800 do 30º milênio, é iniciada oficialmente a Grande Cruzada. O Imperador começa seu plano de reconquistar todos os planetas humanos perdidos devido à Era do Strifer e às tempestades Warp, e reencontrar seus 20 filhos, os primarcas das legiões. Teoricamente 21, porque Alphari e os Ômega contam como um primarca, mas são 2 indivíduos. E durante esse período acontece muita coisa. Aqui a história de Warhammer começa a ter muitos acontecimentos. Do 30º até o final do 31º milênio, o Imperador vai conquistando mundos, conquistando planetas, reencontrando seus filhos aos poucos, do final do 30º milênio até o 31º. Ele encontra, fora da ordem que eles têm a numeração de suas legiões. Horus, que vai se tornar o líder da 16ª legião, é o primeiro a ser encontrado. E eu já fiz um vídeo falando toda a história de Horus em resumo. Então, se você quiser, depois pode assistir. Ele é encontrado no ano 801 do 30º milênio. Ele é encontrado no mundo de Quitônia. Depois encontra Leman Russ, o líder dos Space Wolves, no planeta Fenris.
em 819 do 30º milênio. Depois é encontrado o primarca que iria governar a Segunda Legião, mas ele foi totalmente extirpado devido a um texto chamado Damnatio Memoriae, que extirpou todo o conhecimento deles, e eu já fiz um vídeo conjecturando com o que aconteceu com o segundo e o 11º, os dois filhos extirpados do imperador. Depois do segundo, ele encontrou Ferrus Manus, líder dos Iron Hands, no planeta de Medusa, no ano 824 do 30º milênio. E ele controlou a 10ª Legião, os Mãos de Ferro. Em seguida, ele encontrou Fulgrim, no planeta de Chemos, no ano 830 do 30º milênio. Depois encontrou Vulcan em Nocturne, no ano 832 do 30º milênio. Depois encontrou Rogaldorn, dos Imperial Fists, no planeta de Inwit, no ano 835 do 30º milênio. Depois encontrou Robert Guilliman, dos Ultramarines, em Macragge, no ano 837, no 30º milênio. Depois encontrou Magnus o Vermelho, o líder dos Mil Filhos, no planeta Próspero, no ano 840, no 30º milênio. Todos foram encontrados no 30º milênio, todos. Depois foi Sanguinis, em Baal, no ano 843. Depois Lionel Johnson, em Caliban, no ano de 846. Perturabo, em Olímpia, em 849. Mortarion, em Barbaros, em 854. Logar Aureliano, em Colchis, em 857. Jagatai Khan, em Mundus Planos, em 865, Conrad Curse, em Nostramo, em 896, Engron, em Nuceria, em 899, Corvus Corax, em Delivans, em 922. O 11º filho foi encontrado logo em seguida depois de Corvus Corax. Temos dados sobre isso, mas também não sabemos quem ele é, nem onde ele foi encontrado, nem o nome de sua legião, nem nada disso. E eu já tenho também um vídeo sobre ele, que foi feito junto com o vídeo do filho da Segunda Legião. E o último filho a ser encontrado, ou primeiro, que é o Alfarius Ômegon, os dois gêmeos, que eles podem ter sido os primeiros a serem encontrados antes do Horus, porque eles dizem isso, mas de forma canônica eles são encontrados em 981 no 30º milênio. Tem-se dúvida se ele encontrou primeiro o Alfarius, depois o Ômegon, ou encontrou o Ômegon antes. É uma complicação, porque a mentira é a base deles. Após encontrar todos os filhos, a Grande Cruzada prosseguiu e eles conquistaram muita coisa. Eu não vou falar especificamente de todos os filhos e o que eles conquistaram, eu já tenho um vídeo sobre a maioria deles, sobre Magnus o Vermelho, Alfarius Ômegon, o próprio Horus, e tenho que fazer sobre alguns também que ainda faltam. A Grande Cruzada dura muito pouco tempo, do 30º milênio até o início do 31º milênio. O motivo da heresia é muito complexo. Eu expliquei mais no vídeo sobre Erebus, Logar Aureliano e o próprio vídeo sobre Horus, mas eu vou dar um resumo aqui. Logar Aureliano, um dos filhos mais inteligentes do imperador, começa a vê-lo como uma divindade, porque ele nasceu em um planeta muito religioso, Colchis. Ele escreve um texto chamado Letício Divinatus, que ele tenta provar teologicamente que o imperador é uma divindade. Ele não sabe a diferença entre divindade do material ou do imaterial, mas ele afirma que o imperador é uma divindade. E pelos conceitos antigos de divindade do material, teoricamente ele está certo. Só que o imperador, como criou o Império da Humanidade, ou o Império do Homem, numa visão racionalista e ateísta muito radical, não podia permitir isso. Ele humilhou seu filho e queimou a capital do planeta dele, Monarquia. Então, Logar Aureliano se une aos poderes ruinosos do caos, graças à influência de Erebus, o primeiro traidor, e começa a influenciar os outros irmãos, principalmente Horus, que era o filho favorito, e o War Master, mas vários outros, como Engron, Fulgrim. Alguns se corromperam de forma voluntária, outros de forma inconsciente, outros forçados. Por exemplo, Magnus foi forçado, Fulgrim teoricamente foi corrompido, Engron foi de propósito, ele se corrompeu porque ele queria. Horus, o primeiro filho a ser encontrado, é declarado War Master. Ele era o filho favorito, mas ele tinha alguns problemas emocionais e acabou sendo corrompido pelo caos. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o vídeo completo de Horus você pode buscar depois. Seguindo o resumo, metade das legiões ficou do lado do Horus e começou a terrível heresia de Horus. Ou numa tradução mal feita, feita por fãs que eu aprendi há muitos anos atrás, a Horus Herésia. Ai, tempos maravilhosos. A heresia de Horus começa exatamente no ano 5 do 31º milênio. Horus começa a terrível batalha de Itzvan III, onde ele declara uma rebelião aberta contra o imperador e purga as parcelas legalistas da sua legião, os Lunwolfs, ou Lobos Lunares, a legião do Fulgrim, as crianças do imperador, a legião de Angron, os Devoradores de Mundos, e a legião de Mortarion, a Guarda da Morte. E depois ele consegue mais reforço no massacre de Sivan V, em que se juntam a ele Magnus o Vermelho, devido à questão de Próspera, que eu já falei no vídeo de Magnus o Vermelho. Alfarius e Ômegon se unem na heresia, apesar que a questão do Ômegon é um pouco mais relativa, é um pouco mais complexo que isso. Perturabo, dos Guerreiros de Ferro, também entra na heresia. Conrad Curse, dos Senhores da Noite, também entra na heresia.
E a Heresia de Horus se inicia em um fenômeno muito complexo, com vários conflitos, batalhas, mas eu vou dizer exatamente só o tempo que ela durou, porque eu tenho um vídeo sobre Tzvan 3 e Tzvan 5 e o Cerco da Terra, e planejo fazer vídeos também de outros conteúdos da Heresia de Horus. Mas a Heresia de Horus acaba exatamente no ano 14 do 31º milênio, exatamente. Ela dura menos de 10 anos. Ela começa no ano 5 do 31º milênio e acaba no ano 14 do 31º milênio. Mas tem muita batalha, tem muito conflito, tem muita violência nesse período. No final da Heresia de Horus, o Horus é derrotado, destruído pelo Imperador. O Imperador fica extremamente ferido e fica preso no Trono Dourado. O seu braço direito, que eu ainda não tinha citado, o Malcador Sigilita, é morto. O Império fica totalmente dividido, esfacelado e danificado. E os irmãos legalistas que sobram tentam resolver o problema, né? Tentam reestruturar o Império da forma que podem. No ano 17 do 31º milênio, após a Heresia de Horus, começa o Grande Scout, onde eles começam a tentar reconquistar as terras do Império que foram destruídas ou controladas por Horus. E as forças do caos fogem de volta para o Olho do Terror, para o Imaterial. Durante esse período, que é chamada de Era do Renascimento, o Império consegue reconquistar e se expandir mais um pouco. As legiões são fracionadas, deixam de ser grandes grupos para se tornar pequenas tropas. Eu já expliquei sobre isso no vídeo do Codex Astartes, se você quiser, tá na playlist completa. Os altos senhores da Terra começam a ganhar mais força para governar o Império à medida que os filhos vão sumindo. Eles vão desaparecendo de alguma forma ou morrendo. Ou Jagatai Khan, por exemplo, que sumiu na Webway lutando contra Dark Elders. Vulcan lutando na Guerra da Besta, que fica praticamente morto ou desaparecido em combate. Corvus Corax da Revanguard, que se perde no Imaterial. Ou seja, cada um deles vai sumindo por questões específicas. Robot Guilliman é gravemente ferido e praticamente morto e só consegue voltar lá na frente devido à tecnologia eldariana. Sem os primarcas, os altos senhores da Terra têm que fazer o que podem para tentar manter o Império funcionando. E eles se esforçam. A Era do Renascimento dura pouco tempo, do final do 31º milênio até o 32º milênio. Depois começa a Era da Forja. A Era da Forja é quando o Império consegue reconquistar e crescer de uma forma consistente. Eu já fiz um vídeo resumo sobre a Era do Renascimento, a Era da Forja e a Era do Interregno, que é o próximo que eu vou falar. Duram juntas do 32º até meados do 36º milênio. A Era do Renascimento é quando os primarcas começam a assumir, em sua maioria. A Era da Forja é quando o Império consegue crescer, principalmente governado pelos High Lords da Terra. A Era do Interregno acontece principalmente por causa de um conflito interno em que vários senhores da Terra são mortos e o Império cai numa anarquia, em que o Administratus, o braço político do Império, começa a perder força e o Ministorum, que é um lado religioso que começa a vir depois, começa a ganhar força. Do vídeo sobre essas três eras eu dei uma resumida sobre isso, mas vou fazer vídeos no futuro focando no Ministorum e no Administrator. Apesar disso, o Império consegue se reorganizar graças a um dos High Lords, o único sobrevivente desses assassinatos em massa, que consegue reestruturar o Império. Mas o Ministorum cada vez ganha mais força e o Administrator cada vez fica mais fraco, até que acontece a Era da Apostasia. A Era da Apostasia começa do início do 36º milênio até o final deste. É um dos períodos mais sinistros do Império, que eu ainda vou fazer um vídeo. É quando Gog Vendiri, ou Gori Vendiri, acumula pela primeira vez o alto comando do Administratum e do Ministorum. Pela primeira vez, o lado religioso e o lado político do Império são dominados por um único indivíduo, que é um tirano. Acontece um reino de sangue. Ele cria uma força de elite, as noivas do Imperador, as proto-adeptas sororitas como sua guarda pessoal. E ele praticamente consegue controlar quase todo o Império. Claro que tem oposição a ele, pelos Custodes, pelos Space Marines, mas ninguém ativamente o ataca de forma violenta nesse ponto. Ele consegue de forma política derrubar vários indivíduos. Até que a líder das sororitas, junto com as suas irmãs, é levada até onde está o Imperador, pelos adeptos Custodes, devido a um conflito que aconteceu entre eles. Elas conversam, entre aspas, pelo Imperador. O cabelo negro delas torna-se branco e elas decapitam Gori Vendiri e o matam. Apesar da morte de Gori Vendiri, ainda demora um tempinho para a Era da Apostasia acabar. Ela acaba mesmo no início do 37º milênio. Com a morte de Gori Vendiri e a reestruturação do Império, começa a Era da Redenção. Acontece do ano 20 do milênio 37 até o ano 34 do milênio 38. Ele se seguiu após a catástrofe que foi a Era da Apostasia. Foi um período de fervor religioso feroz no Império. O culto imperial pela primeira vez cresceu a um poder nunca antes visto. E vários supostos hereges que estavam juntos com Gori Vendiri e alguns contra ele também foram executados pela Inquisição.
Muitas cruzadas e guerras da fé aumentaram neste período. Este é o momento que muitos consideram que a fé suplanta a razão no Império do Homem. Porque desde a queda do Imperador até a ascensão do God Evangelion, o Ministorum, apesar de ser muito forte, não era a ala mais forte. Teoricamente, a partir dessa data, a Era da Redenção, o Ministorum teoricamente se torna mais forte que o Administrator. Apesar dos High Lords da Terra governarem e o Administrator ainda ter muita força, fato é que a religião se torna mais importante do que a parte política, pois os High Lords tornam-se todos, em sua maioria, religiosos fanáticos em defesa do Império do Homem, delegando muita força ao Ministorum. Apesar de momentos fortes de resiliência e a reorganização da fé imperial, devido ao texto escrito por Anchorite, a sua cópia de memória do Letício Divinatus que Logar Aureliano escreveu, ele conseguiu reformar a estrutura da fé imperial neste momento, apesar de ser um texto bem mais antigo. Apesar de ser um pequeno interregno de reestruturação após as muitas crises do Império, fato é que não se manteve e iniciou a Era do Declínio, quando orques e o caos invadiram o Império, e devido ainda a conflitos internos e reorganização, eles não conseguiram impedir o avanço. Foi neste momento que, de fato, o Império se dividiu. O Administrator começou a entregar controle direto de mundos a capítulos de Space Marines. Macragge e Ultramar se afastaram cada vez mais do governo imperial, e cada vez o Império parecia mais o Sacro Império Romano Germânico. O Ministorum controlava a parte religiosa, as adeptas sororitas, a Inquisição e coisas que diziam respeito a eles. Os Space Marines, seus próprios mundos fortaleza. O Administrator, a Guarda Imperial e o que sobrou. O culto mecânico se afastava mais ainda da boa relação que tinha com o Administrator. E, por fim, sem um líder central, cada vez mais rebeliões e grupos de ataque do caos ganhavam força. Foi então que no final do 40º milênio e meados do 41º milênio, a Era do Declínio começa a terminar cada vez mais até começar o Tempo do Fim, ou a Era do Fim, na metade final do 41º milênio. Começou com o primeiro encontro registrado dos Tirânidas, que vieram de fora da galáxia. Sim, as Tirânidas apareceram mesmo só no final do 41º milênio. O Império já tinha dito algumas informações deles em locais isolados e proto-tiranides em alguns planetas, que provavelmente eram um grupo de batedores, mas foi agora, neste momento, no 41º milênio, que eles atacaram. Começou quando a frota colmeia Behemoth chega à galáxia e começa a Primeira Guerra Tirânida, também podendo ser chamada de Primeira Guerra Tirânica. Você consegue encontrar os dois termos. Outra coisa terrível que começou a acontecer foi quando os mundos tumbas dos Necrons realmente iniciaram a despertar. O Império encontrava um mundo tumba aqui, um mundo tumba ali, conseguia fazer exterminatos, mas foi quando os mundo tumbas realmente começaram a despertar e se unificar em volta do Rei Silencioso, Sarek. E muitos conflitos ocorrem durante todo este problema, até que finalmente Roboute Guilliman é despertado após a 13ª Cruzada Negra. E neste momento inicia-se a Era do Império Obscuro, ou também chamada de a Era do Indômitus, onde pela primeira vez desde a Era do Declínio, o Império tem supostamente um líder no comando, um governo organizado e se prepara para a reconquista. E o vídeo sobre a 13ª Cruzada Negra e a Era do Indômitus eu já fiz também. Então vocês podem ver que tudo que falta mesmo falar é da Era da Apostasia até a Era do Fim. A maior parte do universo de Warhammer 40.000 já está na playlist. Se você quiser assistir qualquer um destes vídeos, estão aqui na descrição em ordem cronológica. E também tem outros vídeos de conteúdo de introdução da lore, como os Senhores do Caos, cada um deles explicando, o Codex Astartes, a estrutura da guarda, etc, etc, etc. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta, comente e vire membro, isso ajuda demais o canal. Se puder também, hypeie. Vamos mostrar para mais pessoas o incrível universo de Warhammer 40.000. Muito obrigado, até a próxima, e aqui é o Arauto. E lembre-se, o Imperador protege, mas um bolter carregado ajuda.